irmãos, mahatmas ou adeptos, embora a palavra adepto seja um bocado equívoca, porque pode designar não apenas aquilo que é um mestre, mas também alguns graus de iniciados que não são ainda mestres. Nos primeiros anos do movimento teosófico, corresponderam-se com alguns dos pioneiros do movimento. Tinha uma comunicação por muitas vias com Helena Blavatsky, mas depois com outras figuras importantes no movimento, como o primeiro presidente e cofundador, o Coronel Olcott, como com o Sr. Sinet, que já falaremos, e com várias outras figuras, também se comunicaram dessa forma. Dirigiram cartas. Cartas que, entretanto, chegavam dos modos mais diferentes e mais fora do comum. Ora porque se materializavam, ora porque surgiam nos locais mais insólitos, ora porque eram postas no correio das regiões das regiões geográficas mais diferentes, da Ásia, da Europa, da América, etc. E, em muitos casos, a sua escrita era uma escrita muito peculiar. Daqui a pouco faremos uma alusão a isso. Ou seja, eles não eram escritos com uma pena, uma caneta, o que quer que seja, um lápis, diretamente no papel, mas eram precipitados. Ou seja, era formada uma imagem mental daquilo que se queria transmitir e essa imagem mental e depois o arquétipo astral eram então precipitados fisicamente. Já iremos falar disso. Ora bem, falámos na sessão anterior do tal senhor Alfred Percy Sinet, que a certa altura contactou na Índia com a Helena Blavatsky e também com o Coronel Olcott e interessou-se pela teosofia, interessou-se muito particular e excessivamente pelos fenómenos que eram produzidos por esses mahatmas e questionou a Sra. Blavatsky se ele também poderia receber correspondência desses mahatmas. O que veio efetivamente a acontecer e essa correspondência foi dirigida por dois mestres. O mestre Kutumi, principalmente este, e que era o seu mestre particular, de quem o Sr. Sinet era Shela ou discípulo laico apenas, e um outro, o mestre Moriá. Já falaremos deles. Do mestre Kutumi ele recebeu umas 100 e poucas cartas e deste mestre Moriá umas 20 e tal. E apenas numa fase particular, quando Mahatma Kutumi estava ocupado num estado, digamos, de samadhi. Essas cartas não objetivavam de nenhuma forma virem a ser divulgadas ao público. De resto, a maneira como elas estão escritas mostra que não havia de maneira nenhuma o cuidado, a intenção e o cuidado que seria posto caso se pretendesse vir a publicá-las sob a forma de livro. Não foram revistas, eram escritas estando os Mahatmas ocupados com outras coisas. A certa altura, o Mahatma Kutumi fala de uma longa viagem a cavalo e, enfim, nessa viagem ele terá concebido o modelo da carta e as cartas iam literalmente ao sabor da pena. Ou seja, nunca pretenderam uma exposição sistemática da filosofia esotérica, mas sim foram respondendo a questões que o Sr. Sinet colocava,
foram a propósito de assuntos que eram tratados, expondo os pontos de vista, os ensinamentos, o modo, já falei, o modo de ver desses maátonas, além de indicações dirigidas ao Sr. Sinet ou relativos a assuntos de interesse teosófico. Bom, ali por volta de 1925, o Sr. Sinet, como vimos, morreu em 1920 e pouco, estas cartas acabaram por ser publicadas por aqueles a quem tinham sido confiadas e formam um volume bastante substancial, que, aliás, nas edições como a existente em língua portuguesa, está dividido em 2 volumes e, de qualquer forma, volumes consideráveis. Há outras cartas, nomeadamente aquelas que foram reunidas pelo Sr. Gina Rajadasa. O nome é um bocadinho arrevesado, para quem não me conhece, e isto é o segundo nome, porque o primeiro, que eu nunca consigo fixar, devo-se dizer, ainda é muito mais arrevesado, começa por C, e é tão arrevesado que eu já várias vezes me esqueci dele, e que foi, da Sociedade Teosófica de Adyar, o 4º presidente. Não era ele então presidente, era vice-presidente, e reuniu essas cartas, e estão publicadas sobre o título Cartas dos Mestres de Sabedoria. Enquanto que estas outras, para o Sr. Sinet, têm o título de Cartas dos Mahatmas para A. P. Sinet. Bom, as cartas reunidas pelo Sr. Gina Rajadasa não são de extraordinária importância. Há uma delas, e sim, de um relevo extraordinário, que é uma carta atribuída, já vamos falar disso, que entidade é esta, ao Ma Shoan, ou Shokan. Essa é uma carta notável e que vale a pena ser lida. Talvez, aliás, a envie depois por mail. Mas grande parte das outras cartas não tem muito relevo em termos de ensinamentos ou de modos de ver, porque genericamente úteis, relevantes, porque se dirigem a indivíduos e se reportam a situações muito particulares. Evidentemente, há algumas partes mais interessantes, mais relevantes, mas trata-se de correspondência, de textos de muito menor importância do que estes textos integrados nas cartas dos Mahatmas para Alfred Percy Sinet, que, não obstante as circunstâncias que já referi, não se destinar a serem publicadas essas cartas e, portanto, não terem nenhuma exposição sistemática e cuidada, acabada, são um documento notável da literatura teosófica e, pessoalmente, penso que é mesmo o livro mais importante, juntamente com a Doutrina Secreta, com os vários volumes da Doutrina Secreta. Não só, embora do modo que já vimos, perpassam por ali muitos pontos do ensinamento esotérico ou teosófico, sobre a questão que alguns conhecem das cadeias planetárias, das rondas, dos períodos globais, etc., etc. Tem mesmo ensinamentos que não podem ser encontrados em nenhum outro livro então produzido e, portanto, é uma fonte realmente fundamental. E, para além disso, a maneira como esses Mahatmas se posicionam perante as situações, perante o mundo, o seu caráter completamente inconvencional
as suas observações acerca de dois mundos em oposição. O mundo dos britânicos e da civilização ocidental em geral. Ou talvez três mundos. O mundo ocidental de então, com a sua pretensão de superioridade, que merece de um desses Mahatmas esta frase tremenda, mas a meu ver imensamente verdadeira: vocês são uns bárbaros com toda a vossa estúpida civilização. Coisa que a este Mahatma em particular, que é sempre muito amável na maneira de se expressar, extremamente paciente, tão paciente, peço desculpa, eu depois começo aqui a fazer muitos parentes, tão paciente que alguns outros adeptos desse círculo se espantavam com a sua paciência, e ele diz a brincar, esse Mahatma Kutumi, falaremos melhor daqui a bocado, estudou na Europa, esteve em Oxford, particular, esteve na Alemanha também, ou passou por ali, mas na altura havia ainda muito uma certa ascendência da cultura francesa. Não é? E então eles dizem lá, o nosso amigo afrancesado, que era esse mestre Kutumi, se calhar ficou apanhado por estar ali na Europa, porque é insólita a paciência que ele tem para estar a dar ali resposta a coisas um bocado impertinentes, enfim, como alguns foi chamado, dos azogados ingleses que com ele se correspondiam. E tem observações, tanto ele como o mestre Moriá, verdadeiramente surpreendentes. E às vezes, particularmente, o mestre Moriá com um humor fulgurante, que aliás parece ser uma característica dessas grandes entidades e, ao que parece, mais, mais exponenciado quando se atingem graus ainda mais elevados em termos evolutivos. O mestre Kutumi, já agora, eu estou a fazer muitos parênteses, mas peço que me releve. Conta a certa altura que ele, Kutumi, ficou algo perturbado por um artigo num jornal francês em que se denegria os Mahatmas e a grande fraternidade, etc. E ele mostrou aquilo ao seu próprio mestre, quem eles chamavam o Choan ou Ma Choan, etc. E este, com as suas velhas faces muito sérias, habitualmente, disse ele, riu-se até às lágrimas. Ou seja, aquilo não só não perturbou nada, como ele terá achado imensa graça às expressões que eram usadas para denegrir os Mahatmas e a sua filosofia e o seu mundo. Bom, claro que sim. A carta de Mahashokan faz parte das cartas dos mestres de sabedoria? Sim, exato. É a mais relevante de todas e, salvo erro, é logo a carta que vem em primeiro lugar. Bem, vou fechar estes parênteses. Aquilo que se vê nessas cartas é, efetivamente, não um ensinamento emocional. Não as palavras, como eles dizem humoristicamente, não as palavras de anjos de luz a cantar canções celestiais, mas palavras muito assombradas, com um ensinamento profundo e exigente, em muitos aspectos iconoclasta, no sentido de questionar e mostrar a insensatez de muitos cultos alienantes e das dependências de crenças e exigências sacerdotais, de concepções insensatas sobre Deus e deuses, e em que temos sábios e investigadores e não
instrutores bonzinhos. O que é muito importante relevar, porque se criou a imagem pré-concebida, mas completamente distorcida, que esses mestres são uma espécie de santinhos, certo? Que não dizem as coisas como elas são, que não falam das ilusões, que não falam dos erros e que hão de dizer a tudo, ou quase tudo, que sim, e dizer palavras simpáticas em vez de dizer aquilo que efetivamente é. Bom, mas teremos a ocasião de dar exemplos acerca disso, nomeadamente quando virmos as tais cartas 88 e 90. Hoje continuamos ainda por questões não substanciais de ensinamentos, e até neste caso o conteúdo das cartas, mas por questões, digamos, se posso chamar assim, mais formais. Esses dois mestres, esses dois Mahatmas, que escreveram as cartas para o Sr. Sinete e que eram os principais mestres, aliás, da Sra. Blavatsky, na altura em que escreveram as cartas, segundo referem, viviam no Tibete, mais propriamente na região ou junto a Shigatse, não longe do então muito relevante mosteiro de Taishilumpo. Bom, o que fez criar a lenda de que, primeiro, eles eram tibetanos e, segundo, que todos os mestres ou adeptos de que falava a Sra. Blavatsky e outros teósofos viviam mais ou menos naquela região himalaica ou, porventura, transimalaica. Mas, efetivamente, não é assim. Estes dois mestres, na verdade, eram originários da Índia, mais propriamente regiões setentrionais da Índia. Mas outros, como veremos depois, não sei se hoje, pelo menos hoje uma parte, eram originários de outras partes muito distintas do globo terrestre. O mestre Kutumi vinha de uma família originária do Punjab, mas que vivia na região de Caxemira. E segundo indícios relevantes, é possível que viesse de uma família de Sikhs. O que, aliás, o epíteto, ou o nome que um discípulo, esse sim tibetano, Joalku, acrescentou alguma vez ao seu nome de Kutumi, o nome Lal Singh. Esta palavra Singh este nome Singh é muito habitual entre os Sikhs. Bom, uma referência aqui para o seguinte. Entre as miríades de coisas pouco justas que foram ditas sobre Helena Blavatsky e os seus mestres, está de que eram completas invenções, desde logo porque aqueles nomes, os nomes que usavam, não podiam existir, e muito menos no Tibete. Duas coisas. Primeiro, ele não nasceu no Tibete, como vimos, não era originário do Tibete. Segundo, como se pode ver por várias razões que não vem agora ao caso, o seu nome próprio, o seu nome efetivo, não era Kutumi, mas outro. Terceiro, às vezes disse, bem, não há nenhum nome exatamente chamado Kut-Umi, como aparece em algumas cartas. Bem, mas essas cartas são escassas e foram escritas não por ele, Kutumi, mas pelo tal discípulo tibetano. Bom, o nome Kutumi, ao contrário do que alguns afirmam, existe efetivamente na Índia, visto que aparece no Vishnu Purana, como um sábio da antiguidade. Não há nenhuma
nenhuma dúvida de que o nome Kutumi existe na Índia e não no Tibete, o que nunca foi pretendido. É verdade que há uma carta ou duas em que aparece assim Kutumi, mas isso foi da iniciativa do tal discípulo tibetano, e a maior parte das cartas, aliás, vem apenas assinadas com estas iniciais, KH. Bom, segundo é conhecido, ele era de uma família nobre de Caxemira e, na sua juventude física, estudou na Europa. Por volta de 1850 ou 1860, ele terá estado a estudar em Oxford para colher um pouco da cultura ocidental. Ele refere a alguns pormenores, nomeadamente uma troca de correspondência que teve com um psicólogo e filósofo alemão relevante, na história da psicologia tem um lugar importante, que foi o Gustav Fechner, que vivia na altura em Leipzig e com o qual trocou impressões sobre as filosofias da Índia. O outro mestre, o outro Mahatma, era conhecido por Morya. E também, novamente, veio do norte da Índia, do Punjab, e, portanto, não era tibetano. Nem nunca disse, nem nunca ninguém disse que fosse. A ideia, portanto, que o nome Morya não existia em nenhum lado, e nomeadamente no Tibete, é uma afirmação completamente irrelevante. Bem, mas mesmo aqueles que reconhecem que há o nome Maurya, a dinastia dos Maurya na Índia, a que pertenceram nomeadamente os monarcas Chandragupta e Asoka, ali pelo século III antes da Era Comum. Curiosamente, a grafia Maurya tem uma razão de ser muito peculiar. Em textos budistas, falam-se... O Maurya era de uma família de príncipes Rajput. E em textos budistas fala-se que um destes ramos de Rajput protegeu o budismo quando os brahmanes investiram contra os budistas na Índia. E essa família era a dos Mauryas. E dada a relação que estes dois mestres, não necessariamente todos, tinham particularmente com o budismo, embora o budismo esotérico, é curioso que ele tenha escolhido esta grafia e não outra. Bom, parece que era um homem extremamente... de estatura extremamente elevada, cerca de 2 metros, e faço aqui uma referência, num parênteses. Eram seres humanos, fisicamente encarnados. Não eram espíritos desencarnados, não eram anjos celestiais, eram sábios numa forma, num corpo físico humano. E, obviamente, sujeitos, até certo ponto, às circunstâncias de uma encarnação física, sendo, aliás, uma afirmação do mestre Kutumi, esta: eu não posso ser uma Atma de 24 horas por dia, nomeadamente porque o corpo físico às vezes chegava a situações de exaustão. Bom, no Tibete, vamos lá ver. Ambos estes dois, Kutumi e Morya, só em determinada altura, portanto, é que se terão dirigido para o Tibete. Onde, segundo a senhora Blavatsky, eram muito conhecidos
eles e outros adeptos, outros mestres ocultos, pelo Panchen Lama, que é uma das figuras mais importantes da hierarquia tibetana. E, bom, como sabem, no século XX, na sucessão dos Panchen Lamas, houve situações muito complexas. Atualmente há supostamente dois, um reconhecido pelo governo tibetano no exílio e outro pela China, etc. Bom, mas a verdade é que um dos Panchen Lamas viveu entre 1885 e 1882, o outro viveu entre 1882 e 1937, portanto, está aqui neste meio, e o nono Panchen Lama, vem mais tarde, como sabem, a editar, sob os seus auspícios e com palavras suas, um exemplar do livro da Sra. Blavatsky, A Voz do Silêncio. Bom, da qual tem sido dito por críticos que é uma completa invenção da senhora e que nada tem a ver com a origem de onde proclama vir. Bem, não é essas as palavras de quem estava perto do acontecimento. Bem, mas isto leva-nos a um ponto muito, muito curioso. Estou a ser muito chato, não? Eu prefiro falar de coisas mais, como sabem, de ensinamentos, mas este curso é um bocadinho diferente no seu início, como sabem. O mestre de memória e o mestre de Kutumi falavam de um superior, e falavam reverentemente. A quem designavam por Shoan ou Shokan, também se disse que isto não existe. Mas existe quer na Índia, quer existe a palavra tibetana Shokyan. Na altura, as regras de transliteração no tibetano para línguas ocidentais pura e simplesmente não existiam. E outras vezes, entre outros, por Ubilgani. Ubilgani. Ou Kulbigani. Bem, e por Ma Shoan ou Shokan, e uma outra vez a Sra. Blavatsky por Shoan Rinpoche. Bem, mas quem era este mestre de mestres? As indicações nas cartas dos Mahatmas e algumas cartas da Sra. Blavatsky levaram alguns a pensar que ele podia ser o próprio Panchen Lama, o que não é o caso. Gostava, aliás, de dizer o seguinte, que gostaria de ter dito no início, mas não disse. O termo mestres que aqui usamos tem um sentido muito mais exigente, e direi muito mais elevado, do que o termo mestre usado na linguagem comum. Com bastante frequência, há alguém que se considera hábil, proeminente, conhecedor ou sábio nesta ou naquela questão, nomeadamente em questões filosóficas e espirituais, mas não só, dá-se o epíteto, agora pareceu Ramalhianos, o qualificativo de mestre, contra o qual, obviamente, nada temos, mas um mestre, do ponto de vista teosófico, é algo de muito mais exigente e aplica-se apenas àqueles que transcenderam a necessidade encarnativa humana e que passaram por um conjunto de iniciações ocultas, o que é diferente das iniciações humanas, e, portanto, chegaram a um estatuto hierárquico, ontológico, muito particular. Referiremos isso também mais para diante, porque, mais uma vez, isto é um parênteses. E, bom, o senhor não era o Panchen Lama da altura, pessoa respeitável, mas, muito respeitável, mas... Duas coisas. Primeiro, ele era tibetano, mas tinha
tinha sangue eslavo, é dito pela senhora Blavatsky. Tudo indica, portanto, que ele fosse filho de uma mãe tibetana, provavelmente mãe, e de um pai eslavo, possivelmente russo, visto que havia uma comunicação mais fácil, na altura, da Rússia com o Tibete do que de outros países eslavos. Ou, porventura, um avô eslavo e uma mãe tibetana. Bem, ao que parece, ele teria uma posição de ascendência, até certo ponto, sobre o Panchen Lama, sobre o qual teria sido tutor na sua juventude. Você vai a referir ao Machoa, não é? Ao Machoa. Do Panchen Lama, leia-se, nomeadamente, o 8º Panchen Lama, que exerceu as suas funções entre 1885 e 1882. Há uma coisa muito, muito curiosa, porque há uma carta do mestre Kutumi que fala na morte dos Panchen ou Dalai Lamas e que foi escrita mesmo na altura em que ele estava a morrer, coisa que no Ocidente era completamente desconhecida. Mas isso não é agora muito relevante. Neste livro da tal senhora Jean Overton Fuller, com argumentos que eu considero bem sustentados, ela inclina-se para o seguinte: isto Machoa foi, numa vida anterior, o primeiro Panchen Lama. O primeiro. Com o nome Kyendré, não sei como se pronuncia, Ye ou Jé, provavelmente. E que viveu no final do século XIV e princípio do século XV, sendo sobrinho, ou mais provavelmente sobrinho neto, do famoso, entre aspas, Tsongkhapa, que promoveu, aliás, a edificação deste mosteiro de Tashi Lumpo, onde viviam os Tashi Lamas ou Panchen Lamas. Mas, a certa altura, na cadeia de transmissão dos Panchen Lamas, pode ter havido um erro. Um Dalai Lama mal indicado e com comportamentos que, enfim, não seriam talvez os mais expectáveis de uma tal figura, impôs como Panchen Lama, como o quinto, salvo erro, Panchen Lama, o seu professor, em vez daquele que, na verdade, era o verdadeiro Panchen Lama. E há então duas sucessões paralelas. Uma sucessão nominal externa e aqueles que permaneceram fiéis ao Panchen Lama original e que permaneceram em Tashi Lumpo. Pelo que eu disse, eu já estou aqui naquela fase em que começo a olhar para o tempo com uma espécie de agonia, para usar um termo um bocadinho forte. Não é? Sendo que as duas linhagens se juntaram, a ponto que o Panchen Lama, pela linha sucessória externa, veio a ter como tutor aquele que, na linha de transmissão de reencarnações sucessivas normais... Exatamente. Bom, e, portanto, é bem provável, pelos argumentos expostos e por indicações que, de facto, existem, que este fosse, naquela altura, o tal Ma Shoan.
Bom, mas nós não ficamos, nós ficamos apenas a meio do ponto 2, peço imensa desculpa, fiz o melhor que pude, ou estou a fazer. Como disse, havia mestres de Omar, mas de diversas outras regiões. Darei apenas alguns exemplos. Havia o mestre Narayan, dos montes Nilgiri, no sul da Índia, um mestre muito antigo, um ancião, é que a Sra. Blavatsky, em alguns escritos, se refere como o velho senhor. E que terá tido, inclusivamente, alguma contribuição em dar elementos para os livros Isis sem véu e a doutrina secreta. Temos, depois, os mestres europeus, como o mestre veneziano, que, aliás, parece ter tido alguma relação com os acontecimentos que levaram à chamada unificação da Itália. Não é? Vale aqui referir que a Helena Blavatsky combateu, no sentido literal do termo, nas tropas de Garibaldi, como o mestre húngaro, Rákóczi, às vezes ligado com Saint-Germain, o conde Saint-Germain. Como é que chamava o povo veneziano? Não foi dado o nome. Com um chamado mestre austríaco, com um adepto greco-cipriota, com o nome Hilarion de Smernis, que, segundo a afirmação da Sra. Blavatsky, se tornou adepto, se tornou mestre, propriamente, já em vigência da Sociedade Teosófica, em 1886. E que, no entanto, tinha uma ligação estreita com os mestres, com alguns adeptos do Egito, nomeadamente aqueles ligados à chamada Fraternidade de Luxor, como o mestre Serapis. Tenho que usar aqui outra cor, porque o verde não tem grande coisa. Serapis Bey, às vezes chamado. O nome Bey pode ter tem um significado como senhor, ou a referência a alguém que tem alguma autoridade, ou uma autoridade externa, administrativa, ou uma autoridade interior, digamos assim. E um outro chamado Tuitit Bey. Estes adeptos egípcios estiveram muito ativos no início da Sociedade Teosófica, em ligação não só com o Sr. Blavatsky, como com o Coronel Olcott. E isto conduz-nos à existência de três grandes centros da grande fraternidade. O chamado Centro Transimalaico, com o qual estavam ligados os mestres a que inicialmente nos referimos. O centro do Egito, que engloba, passa a expressão, também os mestres europeus já referidos, e depois um centro nas Américas, tudo indica na região dos Andes. Em conclusão,
Nem todos os mestres são tibetanos, de maneira alguma, nem orientais só, nem sequer transhimalaicos, havendo, na verdade, adeptos em todos os continentes. E da correspondência daqueles tempos, verifica-se que estão, no entanto, em contacto assíduo, quer em níveis subtis, por sucedâneos de telepatia, como do ponto de vista físico, visto que eles, aos seus emissários, viajavam frequentemente e encontravam-se. A certa altura fala-se deste adepto Hilarion estar aí para o Tibete, etc, etc. Embora a sociedade teosófica, o esoterismo teosófico, tivesse posto uma ênfase muito grande nas religiosidades e filosofias espirituais do Oriente e particularmente aquelas nascidas na Índia. Por duas razões. Primeiro, porque na altura essas tradições espirituais e as culturas e religiões de onde radicaram, e as culturas e civilizações de onde radicaram, estavam na mão de baixo, ou seja, estavam a sofrer a opressão ocidental e eram consideradas como inferiores, como supersticiosas, como idólatras, como disparatadas. E segundo, porque é afirmado e pode-se demonstrar como as diferentes tradições espirituais se vão desdobrando sucessivamente num movimento que vem do Extremo Oriente até ao Próximo Oriente, até latitudes cada vez mais a Ocidente e, portanto, as religiosidades mais antigas, as mais originais, primevas, aquelas que, segundo a expressão de Fernando Pessoa, Ricardo Reis, datam por mais perto de Saturno, estão no Oriente e, muito particularmente, no subcontinente indiano. Bem, quer pelo entusiasmo com que este senhor passa, quer porque já estão a chegar pessoas para o próximo curso, quer porque são 8h30, e quer porque, em todo o caso, eu nunca poderia dizer tudo o que gostava de ter dito hoje, mas o mundo não deve acabar hoje, não acaba de certeza, segundo os ensinamentos teosóficos. E também, se acabasse, não valia a pena estarmos com pressa. Vamos terminar aqui, ou melhor, eu vou terminar aqui, mas se querem dizer ou perguntar alguma coisa. Eu era o seguinte, eu trouxe aqui, qualquer coisa já não me lembro bem, que as cartas dos Mahatmas ao Sr. Simet, algumas se encontravam no museu em Londres. Estão no Museu Britânico, exatamente. Sim, pronto. E que os cientistas não conseguem detectar a forma da escrita. Não. Depois falaremos disso. A propósito do tal relatório. Era para falar hoje, mas não cabe hoje. Então é por isso, é porque elas eram precipitadas, não eram escritas. Daí não conseguirem ver a forma da escrita, não é? Exatamente. Eu vou mandar este relatório de 1986, vou mandar por mail para as pessoas que me fizeram o favor de dar o endereço. Se alguém que não deu e quer que envie, agradeço que o faça ainda hoje. E comentaremos depois, embora já mais rapidamente, porque já terão visto. Em todo caso, eu publiquei isso no número 23 da Biosofia, mas enviarei e faremos uma referência na próxima sessão. Diga. E outra coisa, então quando os mestres, principalmente o Moriá e o Tomi, desencarnaram, e de outros também, neste preciso momento vivem no plano físico astral, ou onde é que eles atuam? Para atuar no plano atual. Podem atuar no plano astral ou alguns no plano físico. Alguns hoje, obviamente, têm outro corpo físico, vivem noutras regiões e são referidos por nomes diferentes. De qualquer maneira, ali por 1930, viajantes na Mongólia, na China,
faço aqui mais um dos meus parentes para dizer que hoje deu-me para falar disto e é importante. Às vezes diz, bem, os teóricos inventaram lá uns nomes que não existem, por exemplo, o nome Foat não existe no Tibete. Com efeito é verdade, eu próprio incorri nesse erro. A palavra Foat não é tibetana, é de origem mongol. Bom, mas relatos de viajantes, etc., ali pelo ano 1930, ainda falam de um Kutumi, algures na China. E mesmo o Kutumi também teve um passado. Exatamente. Mas seja como for, eles atuam principalmente no plano astral físico, digamos. Não, Vamos lá ver. Um mestre tem um duplo campo de atuação. Ou seja, ele é mestre nos planos interiores. E vamos lá ver, independentemente de ter um corpo físico ou não, e de ter ou não uma relação física, enfim, entenda-se o que eu quero dizer, com um discípulo, o verdadeiro vínculo é nos planos interiores, é nos níveis perenes do ser. Certo? Tendo, pois ou não, uma exteriorização física. Mas, em todo caso, grande parte, e porventura o mais importante do trabalho que faz um mestre, uma atma, é em níveis internos e, portanto, suprafísicos. E esse discípulo até pode atuar, de certo modo, como canal, digamos. Sim. No plano E de forma físico. mais ou menos consciente ou não consciente. Mas haveremos de falar disso, em todo caso, mas não quis deixar. Pronto, está bem.